Seja bem-vindo de novo a este Moeda ao Ar. Horácio, cabe-lhe agora a si e a pergunta que lhe coloco é se há, e é sempre muito injusto fazer esta pergunta, mas há culpados nesta crise do Sporting? Tem que haver, com certeza, e tem que ser os sportinguistas a identificá-los. Agora também parece que os culpados serão com certeza algumas das pessoas que estão neste momento em funções ou que saíram há pouco tempo, mas não serão só eles. Ou seja, há um projeto que o Sporting começou a desenvolver com muito boa vontade, como é evidente, e naquela altura se calhar era difícil dizer-se que não a um projeto daquela dimensão, mas de facto no tempo do Dr. José Roquete, creio que já lá vão 12 anos, o Sporting desenhou uma caminhada nova, que começou até bem. O Sporting, depois da entrada do José Roquete em 98, creio eu, do Dr. Ernesto Ferreira Silva, saberá isto melhor que eu, foi campeão em 2000 e 2002, portanto deixava indicar que as coisas iam correr bem, e depois a partir daí foi um descalabro, como todos nós sabemos. Portanto, isto também já é um pouco como o país, não é? Ou seja, os culpados não são apenas aqueles que estão no poder, são aqueles que fizeram história nos últimos pelo menos 10 anos. Agora que o Sporting chegou a uma situação muito dramática e que nenhum de nós, com certeza, quando for ganhas pelo Presidente Godinho Lopes, admitisse que ao fim de tão pouco tempo tinha saído o Paulo Pereira, Cristóvão, Carlos Barbosa, o Luís Duque, o Gás Freitas, quer dizer, o homem ficou sozinho, não é? Não é que seja... Não é a primeira situação que isso acontece, quero até recordar que muitas vezes estes momentos servem para fortalecer o próprio Presidente. Eu recordo-me, já lá vão alguns anos, portanto não serei que o Presidente do Benfica há uma altura em que depois de ter sido eleito perde 4 ou 5 ou 6 dos seus vice-presidentes, ficou praticamente sozinho e ganhou força para voltar a nomear vice-presidentes que fizeram um excelente trabalho e relançaram também nessa altura o Benfica. Agora é evidente que o Sporting está totalmente desestruturado, não se sabe muito bem qual é o rumo que quer seguir, acho que ninguém sabe exatamente dizer coisíssima nenhuma, portanto há muita confusão no ar, há muita gente a falar, que é uma coisa que se nota no Sporting, é que fala muita gente, ou melhor, quase toda a gente fala. Eu lembro-me quando foi nomeado, parece que não vem a propósito, mas acaba por vir, quando foi nomeado o Sapinto para treinador principal, eu fui surpreendido por 8 antigos dirigentes do Benfica a dissertarem sobre a nomeação do Sapinto. Isto não acontece em mais nenhum clube, ou seja, havia 8 figuras do Sporting que se dispuseram naquela altura, já não estando no Sporting, a comentar a nomeação do Sapinto e, portanto, isto não se vê no Benfica nem no Futebol Clube do Porto nesta altura. E, portanto, o Sporting acaba por estar a pagar essa situação, agravada com a situação económica que é muito, muito débil, muito fragilizada, e ao que dizem os próprios sportinguistas, o Sporting, se não encontra um investidor externo, não podemos fugir das palavras, porque alguns sportinguistas o têm dito, pode mesmo fechar as portas. António, olhando para esta questão do Sporting, e o Horácio já falou aqui um pouco da equipa que levou para a equipa que o Godinho Lopes levou para o Sporting e com a qual ganhou as eleições em março de 2011, a verdade é que desta equipa e deste projeto já resta muito pouco. Pois, resta muito pouco, ou não resta quase nada, julgo que o resto é o Presidente e pouco mais. Aliás, aqui... Vamos assistir a eleições antecipadas? É um cenário provável? Não sei, não conheço muito bem a realidade do Sporting. A minha análise é sobre os factos. E já num destes programas anteriores eu disse que no Sporting, pela observação, enfim, que faço das coisas, coexistiam neste momento 3 crises. Uma crise financeira, uma crise diretiva, que agora está plenamente visível, e uma crise desportiva. Quer a crise financeira, quer a crise diretiva não precisam de comprovação, estão comprovadas. Creio que a crise desportiva, portanto, teve o seu clímax, ou melhor, teve uma demonstração óbvia agora no jogo com o Moreirense. Não no resultado, mas no facto de o capitão da equipa do Sporting ser o Reinaldo. Foi um jogador que veio ano passado e que poucos jogos, creio eu, tem feito no Sporting. Isto é, o Sporting o ano passado comprou 17 jogadores novos, completamente desenraizados da realidade do Sporting e da realidade portuguesa. Portanto, cada um não, mas enfim, de várias nações diferentes. Portanto, com pensamentos completamente diferentes, com aprendizagens diferentes, portanto, nada daquilo de facto era igual. E portanto, os resultados não foram bons. Este ano comprou mais uma série de jogadores novos. Portanto, um encerto faz se houver uma árvore que suporta o encerto. E muitas vezes até se diz, portanto, a árvore é tão boa que ali assim à volta até destaca, portanto, os encertos pegam. No Sporting não havia árvore, portanto, a árvore foi destruída e, portanto,
plantaram-se lá portanto, uns excertos, mas é evidente que não pegaram destaca, como não podiam, de facto, pegar destaca. Esse foi um erro, do meu ponto de vista, total. Depois descaracterizou o Sporting. Os jogadores que vieram da Academia, ou que eram da Academia, deixaram de estar. Uns foram para a Académica, outros para o Olhanense, outros, enfim, e até alguns com boas prestações nos clubes para onde foram, de onde eu creio que daquela maneira, portanto, com um conjunto de jogadores, portanto, que veio de diversos locais, diversos sítios, que não tinham, de facto, não tinham nenhum cimento a entrosá-los, não se poderiam fazer milagres. Qualquer treinador não poderia fazer milagres. Bom, e depois, uma dificuldade que houve na gestão foi que aos primeiros resultados negativos, Domingos, que já tinha provas dadas, que era o treinador, foi embora, saiu. E emotivamente foi escolhido um outro treinador que provavelmente também não era aquele que seria de facto mais indicado. De onde a administração da SAD, do meu ponto de vista, portanto, teve algumas culpas nesta matéria. É evidente que nós nunca em Portugal é um país de grandes costumes, nunca ninguém tem culpa de nada, portanto a culpa é disseminada por todos, a culpa é da sociedade. Portanto, aqui assim, a culpa de todos os sportinguistas não é. Portanto, em algum momento, portanto, a culpa tem que ser assumida realmente por alguém. E quanto a isto, enfim, não diria mais. Ernesto, o Conselho Leonino reúne-se amanhã para discutir precisamente esta crise no Sporting. Eduardo Barroso deixou, penso que ontem ou anteontem, uma declaração bastante forte a dizer que o clube pode estar condenado a desaparecer. É este o sentimento dos sócios, das pessoas ligadas ao Sporting? Eu acho que não é o sentimento dos sócios. Eu acho que, aliás, já foi dito aqui, e isso eu tenho que concordar como sportinguista, que há muita gente a falar no Sporting. Isso é um sinal de falta de liderança. Não direi isto. Mais uma vez voltamos à vaca fria, mas é verdade. É assim... Vem de trás, vem de há muito tempo, pela natureza do clube, talvez, pelas características das pessoas. Há muita gente, de facto, a botar palavra e a apagar incêndios com gasolina. Realmente, o que é que... E muita gente até que não sabe muito bem o papel que desempenham aqueles que estão em funções no próprio clube. Vamos lá ver. Um Conselho Leonino, o Porto não tem isso, mas tem na SAD um Conselho, tem 10, exatamente, tem 10 portistas integrados na SAD que são conselheiros também da SAD. São alguns mais. Mas o Sporting tem muitos mais, tem 50 elementos eleitos pelo método D'Hondt, ou seja, houve nas últimas eleições 5 candidatos e todos esses 5 candidatos conseguiram, de facto, das suas listas, fazer integrar um Conselho Leonino. Portanto, há ali um conjunto de sensibilidades diferentes, mas é um órgão consultivo. É um órgão consultivo. Tal como o Conselho de Estado, é um órgão consultivo do chefe de Estado. Mas faz ruído, faz muito ruído. Pois, eu também não gosto do ruído. Confesso que eu acho que a função do Conselheiro é ser discreto, é apoiar e não é pôr-se em bicos pés na praça pública. Eu acho que foi falado aqui, de facto, houve uma mudança, está muito na moda de falar em paradigma, mas houve, com estas eleições, houve um desvio no investimento, não tanto para jogadores da formação, para jogadores vindos de fora. O António falou que o Rinaldo é capitão do Sporting, então, e é um português que é o capitão do Futebol Clube do Porto. É um português que é capitão do Benfica. O Lúcio Gonzalez, que tem vários anos... Que chegou ano passado. Não, o Lúcio Gonzalez, depois do interregno também... Com certeza, é o Elton, que o capitão do Benfica é português. Do Porto. Não tem nada a ver. A mística, digamos, não, a cultura... o Lúcio Gonzalez chegou o ano passado. A cultura portanto, das empresas. Existe uma cultura das empresas. Existe uma cultura no Porto e o Lúcio já lá tinha jogado durante 3 anos. Não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Isto é um problema, de facto, um problema... Se equiparam essas situações do Rinaldo ao Luxo, bom, isso explica porque é que o Sporting está assim. Não, é que parece que, de facto, o Rinaldo, por ser argentino e ter chegado o ano passado, não pode ser capitão. Mas outro argentino que chegou ano passado e teve cá 2 anos. Isso é um pouco o símbolo
do desnorte e da desorganização que o próprio Sporting tem, que Não, neste momento eu não acho tem que bandeiras. Repara, o capitão do Benfica, o Luizão, tem 10 anos de casa. A seguir é o Maxi Tá Pereira, bem, que já mas vai com Reinaldo 6. não é Mas nenhum é a símbolo. mudança de paradigma, é não se apostar nos jogadores portugueses. Eu, para mim, o que eu gostava de ver era os capitães serem portugueses. E, portanto, Olha, o Sporting, Ou estrangeiros, contra o mas Moreirense, com jogou o forte Rui Patrício ligação. analisa como Pois, português. ou estrangeiros, mas com Para a forte Academia de ligação ao Alcochete, clube, não é? para o clube da Academia de Alcochete, ter apenas o guarda-redes com português e 10 estrangeiros, não se estava à mas espera, não é? isso de facto Não foi, estava à espera. foi uma mudança de orientação, de política este ano, mas mesmo assim, o que o António falou no conjunto de jogadores estrangeiros, houve critério. O critério fundamental foi Sim, o Sporting tem bons ser jogadores. todos Sim, sim. internacionais dos seus países. Sim, tem Portanto, bons um dos jogadores. critérios foi não se compravam jogadores sem serem internacionais Sim. dos seus países. Mas não são de Agora, primeira grandeza, nem de primeira ordem. Não, são mas muito tem bons jovens, jogadores, mas tem também bons são muito jogadores, jovens, tem não há bons Com dúvida certeza, nenhuma. mas estão Quer dizer, sobre isso. desenraizados, não tem nenhum cimento que os una. Então, e quando se vem com os jogadores que vêm de fora para os clubes Não, portugueses, mas, não tem mas nada. o que o António quer dizer, eu percebo o que ele quer dizer e estou de acordo. Tem que haver sempre aquela chamada espinha dorsal, se quiser, Com certeza, que segura é os óbvio, outros é. à volta. E o Benfica É já óbvio. conseguiu, o Benfica agora vai vendendo, mas tem jogadores de referência. Algum dia sairá o Luizão, não vai jogar com 40 anos, com certeza. certeza. Mas a substituição do Luizão, se calhar, já está a ser desenhada, a seu tempo, é isso que se quer dizer. E não se vai notar. O Benfica vendeu dois dos seus médios este ano. É evidente que se calhar nos substituiu ainda à mesma altura. Não sabemos. Mas já está emergente que nem sequer é preciso ir ao mercado. Vai-se resolver com a prata da casa. Ernesto, para terminar o tema Sporting, já aqui deu um pouco mote a essa questão, mas o que é preciso fazer daqui para a frente para acabar com esta crise? É preciso que... Encontrar um investidor? Não, é preciso é que, de facto, a equipa marque golos. Faltam vitórias. E marque sempre mais golos do que aqueles que sofrem do adversário. Se isso acontecer, eu garanto-lhe que a crise passa mais depressa. E encontrar do um que investidor. Isso tem que a bola entrar. Horácio, passando para as eleições no Benfica e porque continuamos a acompanhar, tivemos aqui alguma troca de galhardetes entre os dois candidatos, Luís Filipe normal, Vieira a campanha e o eleitoral Rui é Rangel esta semana. O Rui Rangel a dizer que, aliás, a garantir que o Benfica não é o Alverca e tem acima de tudo, e esta parece ser a notícia mais central, a ausência de declarações de Luís Filipe Vieira. Porque é que o atual presidente e recandidato não fala? Isto não pode perguntar a mim, como é evidente que eu não sei. Enfim, posso imaginar. Admitindo e refletindo um pouco na base do que é a lógica política nestas coisas, costuma-se dizer que quem está no poder normalmente não quer fazer debates. Eu sou apoiante da lista do Luís Filipe Vieira, e com todo o gosto, e faço parte da comissão de honra dele, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, é evidente que se há alguma coisa que eu poderia criticar nesta altura ao meu candidato é exatamente o facto dele não dialogar com o outro candidato. Acho que o devia fazer. Inclusive, acho que a Benfica TV devia estar ao serviço do Benfica nestas eleições. Agora, estamos em campanha eleitoral e, portanto, nestas alturas dizem-se muitas coisas, algumas até bastante ofensivas, algumas depois vão para o tribunal nesta altura e depois Rui Rangel, de resto, 6 meses à falou frente. Na Benfica TV diz que já apresentou propostas para debates no próprio Claro, canal mas o Benfica. Rangel tem todo o rejeitado. interesse em fazer esse debate, admito, é o candidato, é menos conhecido, não tem história conhecida no Benfica e, portanto, se eu estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa, não o nego. Ele precisa de debater com o Luís Filipe Vieira para o confrontar, não é? Eu admito isso, acho isso perfeitamente normal, é legítimo. O Luís Filipe Vieira, de certa forma, eu não estou de acordo, posso lhe dizer desde já, mas também legitimamente faz aos debates, porque diz as pessoas já me conhecem e já sabem porque é que votou em mim. Portanto, eu não preciso andar a esticar mais esta corda do debate e das explicações, porque quem vota em mim já sabe porque é que vai votar. Os outros é que têm que perceber porque é que vão ou não votar no outro candidato. Basicamente é isso. Mas são eleições que, apesar de tudo, decorrer com alguma tranquilidade, acho eu, e vão acabarem bem. Eu acho que o Luís Filipe Vieira, obviamente, vai ganhar, não irá ganhar, vamos ver, com aquela vantagem que tipicamente estes presidentes ganham, não é? Encostam sempre os candidatos derrotados 1,5%, 2%, 5%, acho que conseguiu ter mais, foi 7%. Penso que este ano isso poderá não acontecer, acho que o Rangel é um bom candidato, é uma figura credível. A única questão que eu ponho, enfim, já tenho alguma experiência meio benfiquista nestas coisas, é que a única crítica que eu faço à lista do Dr. Rui Rangel é que estas listas, sejam elas quais forem, e podia ser o Rui Rangel, podia ser outro qualquer, são sempre aquilo a que se pode chamar uma espécie do albergue dos descontentes. Ou seja, há sempre um conjunto de pessoas, e é fácil identificá-las, que estão descontentes,
porque se zangaram com o Luís Filipe Vieira, porque tiveram funções no clube e saíram zangadas, porque se zangaram em determinada altura, e estas pessoas estão sempre à procura, não é, de um albergue que as possa catapultar outra vez. E, portanto, isto não tem a ver com o Rui Rangel, porque a lista é dele, mas isso aconteceria a qualquer candidato. Qualquer candidato que neste momento se lançasse contra o Luís Filipe Vieira corre imediatamente o risco de se transformar num albergue de pessoas legitimamente interessadas em ir para o Benfica. E, portanto, se reparar e fizer um acompanhamento das pessoas que compõem a lista do Rui Rangel, vai perceber que há ali muita gente que não tem nada a ver, naturalmente, com o Luís Filipe Vieira, mas também não tem nada a ver com o Rui Rangel, tem apenas a ver com o descontentamento que eles têm perante o Luís Filipe Vieira e o Benfica de alguns anos atrás. Basta ver as figuras e perceber, este foi vice-presidente, este foi diretor desportivo, este foi corrida, aquele foi afastado, este não gosta. Estão lá todos. António, Basicamente é olhando isso. para esta questão de Luís Filipe Vieira não falar, parece que de alguma forma se está a resguardar no seu futuro número 2. Bom, isso para mim começa a ser óbvio. Mas esta campanha do Benfica para as eleições do Benfica, portanto, tem sido uma campanha pitoresca. Não sei. É o adjetivo que me ocorre. Na primeira semana, portanto, o grande objetivo, portanto, nomeadamente a candidatura de Luís Filipe Vieira é uma candidatura contra, não é uma candidatura ao Benfica, é contra. Na primeira semana foi contra os oportunistas, portanto, que estavam acoitados, pelos vistos, na lista concorrente, embora alguns também estivessem acoitados na própria lista dele, mas eram os oportunistas, entre aspas, há 3 anos. Portanto, a luta foi contra esses e contra os árbitros. Na segunda semana, portanto, foi contra o Livre de Esportes, por causa das transmissões esportivas, e depois contra o Futebol Clube do Porto. E o mote começou, portanto, com o Gomes da Silva. Está perfeito. Como resposta a essa introdução do Gomes da Silva, esse pontapé do Gomes da Silva, o José Eduardo Muniz, numa entrevista, perguntaram-lhe como é que ele reagiria a reatar relações com o Futebol Clube do Porto. E ele diz, reatar relações com o Futebol Clube do Porto, não vejo por que não. Diz José Eduardo Muniz, candidato a vice-presidente e putativo presidente do Sporting, do Benfica. Putativo candidato a presidente do Benfica. O outro candidato a vice-presidente, Gomes da Silva, reagiu. E à mesma pergunta, reatar relações com o Futebol Clube do Porto? Não, comigo é vice-presidente. E depois até disse, se ele, isto é, Eduardo Muniz, me tivesse telefonado, eu dir-lhe que isso era impossível. Bom, portanto, o que significa que esta lista do Benfica, portanto, é contra os oportunistas, é contra os árbitros, contra o Livre de Esportes e contra o Porto, e agora é de uns contra os outros. E agora é de vice-presidentes contra vice-presidentes. Especulação pura. Eu até, se fosse mauzinho, perguntava ao Ernesto, foi aqui dito que era membro do Horácio, da comissão, portanto, honorária. O Ernesto continua a ser do Sporting. Do Benfica, para que lado é que ele se inclina, se é para a defesa da indústria de futebol e, portanto, para o reatar de relações, que me parece que é a única coisa correta, ou, de facto, para esta ruptura em que um dos vice-presidentes... Quer que lhe diga, António, eu não tenho nada a ver com o Benfica, a não ser esta pequeno apoio ao Luís Filipe Vieira. Eu acho que o Benfica não tem... Não tem nada a ver com o Benfica? Não para além de ser adepto, claro. Para além de sócio. Vamos deixar só o Ernesto falar. Portanto, deixe-me dizer isto, eu estava a perguntar qual é a minha opinião. É evidente que eu acho que o Benfica não deve reatar relações com o Futebol Clube do Porto, enquanto o Sr. Jorge Pita Costa for o Presidente. Pronto, com certeza. Mas claro que isto não posso dizer. Ernesto, vamos ouvir o Ernesto. Eu, relativamente às eleições do Benfica, já que estamos aqui, de facto, nesta mesa, queria dar os parabéns ao Horácio Periquito, porque já ganhou as eleições. Eu não ganhei nada. A desproporção de meios é tão grande, de facto, que as eleições estão ganhas. Olha, repare, nas últimas eleições, o Sporting teve 5 candidatos e os 5 candidatos debateram na televisão os seus programas, as suas ideias. Mas eram todos novos, etc. Não havia uma continuidade, isso é importante. Eu não estou a defender que não devam haver debates. Não há continuidade. Não vai haver debate nenhum, pois não vai haver... Eu disse que comecei por dizer que não estava de acordo. Mas o que está a querer dizer também não faz sentido, porque todos eram novos eram candidatos, não havia a continuidade de um candidato. O Bettencourt tinha saído e não fazia parte do processo. De acordo, mas agora aqui também o Rui Rangel é novo, é candidato e, portanto...
Eu meu acho amigo que seria sabe, útil o meu para- amigo sabe, claro que sim, mas sabe que, inspirado um pouco na lógica política, os políticos, quando estão no poder, também não gostam de participar em debates, como sabe disso, não é? Acontece sistematicamente. Vamos lá ver, e relativamente, só uma palavrinha Estão a relativamente... promover o candidato à oposição. Horácio, vamos tudo só isso. ouvir, eu peço Ok. desculpa, mas é que estamos relativamente- eu já mesmo digo mais sem nada. tempo. Relativamente às listas acolherem, de facto, descontentes, há em todo lado e convertidos, não é? O Luís Filipe Vieira também tem na sua lista meia dúzia de pessoas que estavam no passado contra ele, nomeadamente o Zé Eduardo Muniz e, portanto, do lado do Rangel haverá também pessoas que descontentes. Eu, mas isso há há em 3 todas anos, as- eu há Vamos 3 ter- anos estava a apoiar o Zé Eduardo Ministro contra o Luís Filipe Vieira. Pois, portanto, isso é normal. Hoje, não a vejo título isso mal. excepcional, vão ter só direito a uma nota final, porque estamos já para lá do tempo. Ernesto, para continuarmos consigo, uma nota final. Não, 5 eu faço segundos. votos para que, de facto, é nos momentos difíceis que as famílias se unem e faço votos para que os Sportingistas estejam unidos e deem o seu melhor para resolver esta crise do Sporting. Horácio, 5 segundos. Muito rápido, eu queria aqui apenas fazer o destaque de um jornalista português, que é um jornalista desportivo, que se chama Luís Miguel Pereira, que é chefe de redação da Sport TV e que neste momento está a editar praticamente por todo o mundo, já editou livros em Espanha, no Brasil, em Inglaterra, no Japão, vai a caminho da Coreia do Sul. É um jornalista de nível internacional que já conseguiu dar uma entrevista ao programa da Globo mais visto, ao Jô Soares. Curiosamente, por uma palavra que é muito feia e que não deve ser usada, que é a inveja, não consegue passar uma única das suas iniciativas na imprensa portuguesa. A Bola e o Record Está feita a nota, ignoram Ernesto, completamente o Luís Miguel Pereira. o António não tem Eu tempo acho para a isto nota uma final. vergonha. Não, eu António. gostaria de dizer, portanto, a nota final é a avalanche propagandística da imprensa portuguesa, nomeadamente a imprensa desportiva, e nomeadamente da Bola, a favor de uma das candidaturas, que é do Luís Filipe Vieira, às eleições do Benfica, em que praticamente, portanto, toda a outra candidatura passa realmente à margem, e hoje, num editorial, até o candidato portanto, da lista B foi apelidado de candidato do nome do restaurante onde costumam, de facto, jantar. Acho Está que feito. isto não é correto. Meus senhores, muito obrigado mais uma vez por esta nossa conversa. Resta-me dizer-lhe que voltamos a entrar em campo dentro de 8 dias. Até lá tenha um bom resto de semana.